Fala galera, e Amsterdã vai proibir o consumo de maconha em um dos bairros mais tradicionais da cidade. Se liga nesse assunto logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e no episódio de hoje vamos falar da proibição do consumo de maconha em Amsterdã, em um dos bairros mais tradicionais, que é o Red Light District. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante para nós. Mas, pois bem, Amsterdã, que para gosto de uns e desgosto de outros é considerada a capital da maconha, anunciou que vai proibir até o final desse mês de maio, na verdade a partir do próximo mês, né, de junho, o consumo de maconha, de cannabis sativa e obviamente de outras drogas, claro, num dos bairros mais tradicionais da cidade, que é o Red Light District, é um dos mais visitados, inclusive, pelos turistas que querem conhecer ali, é uma parte, né, uma região muito histórica ali, as pessoas querem conhecer. Isso porque vai entrar em vigor uma nova regulação que proíbe o consumo da erva nas ruas e oficialmente foi aprovada por um conselho e por isso será implementada então nesse mês de junho pelas polícias e pela polícia e autoridades locais. Quem violar essa regra, ou seja, quem for pego lá consumindo droga e cannabis e tal, vai ser levado pela lei e multado em 100 euros, mais ou menos 530, 550 reais hoje, né, no dia de hoje. E a proposta é proibir o consumo da maconha nas ruas por conta de uma preocupação que foi apresentada ao conselho da cidade em fevereiro pelas autoridades locais, que estavam preocupadas com o desconforto que estava prevalecendo ali no famoso bairro, especialmente durante a noite. Em uma das notas publicadas pelas autoridades, que a gente vai deixar inclusive o link lá das matérias que a gente teve como base, foi colocado um comentário de que o ambiente pode ficar sombrio, principalmente à noite, e as pessoas que estão sob influência de drogas permanecem lá muito tempo. Os moradores não conseguem dormir bem e o bairro se torna inseguro e inabitável. Uma outra informação da revista High Times aponta que os moradores vêm se afastando do bairro por conta do turismo massivo, né? O turismo lá é muito intenso, do abuso de álcool, do abuso de drogas nas ruas ali naquela região e principalmente na rua principal ali da Red Light, assim como a presença de vendedores ambulantes, comércio ilegal, delinquência, insegurança, tráfico de drogas. Dizem que apesar de lá ser legal, tem ali ainda um resquício de tráfico de drogas, infelizmente ali os oportunistas. E a proibição de fumar maconha, cannabis nas ruas foi implementada exatamente com o objetivo de reduzir esses fatores, né? Tentar reduzir um pouco esses fatores. Além disso, também estão sendo consideradas outras mudanças, né? Como a possibilidade de proibir venda de drogas leves em determinados horários naquela região, avaliando a restrição do uso da cannabis nos cafés daquela região também, se persistir o incômodo dos consumidores ali, dos turistas canábicos, né, naquela região. E de acordo com a CNN, cerca de 10 a 15% da indústria do turismo de Amsterdã estão ali no Red Light District, e as autoridades municipais então querem que esse distrito, que lá é conhecido como distrito de Valen, seja reconhecido por sua herança histórica, por sua arquitetura e por sua cultura, em vez de ser famoso pelo tráfico sexual e consumo de drogas, o que é bem difícil, porque as próprias características da exposição das profissionais do sexo e a permissão de drogas fazem parte da cultura histórica da própria cidade, desde muito tempo. Então essas mudanças fazem parte da política, né, dos projetos da atual prefeita de lá, a Femke Hasselmann, que está priorizando a revitalização daquele bairro e apresentou diversas opções para proteger as profissionais do sexo, para combater o crime organizado na região e reduzir os impactos do turismo. Dentre as propostas dela estaria fechar as cortinas das janelas famosas, né? Lá no Red Light, quando você passa, você tem umas janelas e as profissionais do sexo estão ali, né, dançando, se exibindo. Então, o próprio turista passa às vezes por situações bem constrangedoras. E um dos projetos seria fechar ali as cortinas das janelas para diminuir a exposição das profissionais do sexo, né, que estão viradas para a rua, a redução do número de quartos com janelas na região ali, principalmente dos quartos dos bordéis,
a mudança de alguns desses bordéis de lugar para outros lugares e até a criação de um hotel exclusivo para as profissionais do sexo, né, se relacionarem, enfim, de exercerem o seu trabalho. Esses planos visam proteger essas profissionais, obviamente, do olhar dos turistas que sempre estão lá de forma agressiva, tirando foto. É o que eu falei, nós já passamos por situações de constrangedoras e certamente as mulheres que estão ali se expondo nem sempre recebem turistas que são muito legais ou muito comportados, às vezes alguns se excedem, né? Então está marcado também para junho desse ano, reunião com esses trabalhadores, moradores e comerciantes locais para apresentar esse novo conselho, que vai seguir para essa implementação de nova política de trabalho sexual, defendido pela prefeita, né, pela nova prefeitura, mas desconectar completamente a cidade de Amsterdã desse laço histórico de permissão de drogas e exploração sexual, né, uma exploração até diferente do que a gente está acostumado a ver, é igualmente apagar uma parte da tradição histórica e cultural da região. Porque muitos dos contos, dos livros e das histórias que a gente lê e que conhece, que envolvem Amsterdã, falam dessa parte desse bairro que é conhecido culturalmente pela exploração sexual, né, pelo consumo ali de alguns tipos de especiarias que foram crescendo aí, algumas delas se tornando ilegal, ópio e por aí vai. Certo é que o excesso, tudo em excesso, acaba causando muito transtorno, e no caso do Red Light District é bem complicado mesmo, até por turismo regular. Você leva susto, passa por constrangimentos por conta dessas exposições diretas e do assédio das câmeras, né? Então, de vez ou outra tem gente lá, as profissionais não gostam, tem gente lá que fica corrigindo, mas é muito ruim. Essas profissionais passam por situações muito degradantes em razão dessa exposição direta, e como em toda cidade do mundo, existem lugares onde você não deveria andar de noite ou deve evitar de noite, e na madrugada, principalmente, esse bairro, o Red Light District, é muito perigoso, propício à delinquência. Então talvez seja muito interessante para o local esse controle, que não significa que Amsterdã vai proibir o consumo de cannabis ou de maconha ou de outras drogas na rua, né, em parques, em locais que tem, né, que são destinados ao consumo, né, alguns cafés e tal, mas protege sobretudo os que moram lá e todos aqueles que de alguma forma sobrevivem da vida daquele bairro histórico lá, que é um bairro famosíssimo. Muitas pessoas vão lá para visitar e conhecer e tirar foto, enfim. É um tema muito interessante. Uma cidade que é conhecida como a capital da maconha passar a regular esse tipo de consumo exatamente por conta de prejuízos que o turismo canábico ou turistas podem trazer para certa região. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo, comentar conosco, que isso é muito importante. E a gente se vê na próxima. Valeu, galera!